Boa tarde. Mais pacientes denunciam problemas de saúde causados pelas intervenções do médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum. A polícia investiga a morte de uma advogada no Paraná após a discussão com o marido. Bandidos incendeiam um ônibus e impedem a saída do motorista em Minas. A falta de emprego põe no mercado informal 1 em cada 4 brasileiros que têm ocupação. As oportunidades de estágio são as piores desde 2011 e as filas de desempregados se espalham pelo país. O Mercosul e a Aliança do Pacífico discutem acordos que podem fortalecer a economia da região. O presidente Donald Trump troca novas ameaças, agora com o presidente do Irã. Um nevoeiro provoca atrasos e cancelamento de voos no aeroporto Santos Dumont. E na Rússia, ativistas são condenados a 15 dias de prisão pela invasão do campo na final da Copa do Mundo. O jornal hoje está começando. Os portões abriram às 8h30 da manhã e vão fechar às 5 da tarde. Hoje serão distribuídas 1.900 senhas para o processo seletivo. O resultado deve sair em 4 semanas. Olha, de cada 4 brasileiros que têm uma ocupação, 1 trabalha por conta própria. O repórter Diego Aidar conversou com alguns deles que estão ganhando a vida pelas ruas do Rio de Janeiro. Tenho um 2º grau, tinha um curso de mecânica, mas tem muitos anos que eu não exerço a profissão. Hoje está muito difícil, quanto mais que eu fiquei muitos anos sem carteira assinada e agora que eu estou nessa correria para ver se consigo um emprego, eu queria pelo menos uns serviços gerais. Fazer uma faxina, alguma coisa assim para manter meu aluguel pelo menos. Eu pago R$700 de aluguel. Meu sonho é ter meu serviço de carteira assinada. Muita batida na porta, muita porta na cara. Hoje, pra gente arrumar um emprego, eu digo um emprego básico, tá bem complicado. Porque é muita gente, é muita procura. E às vezes assim, você tem que ter um ensino superior, um curso de inglês, conta muito. Hoje, atualmente, trabalho com lanche. Eu consigo sobreviver assim, trabalho na praia, me viro como posso. Eu sempre tive cachorro. E como eu morava aqui, eu conhecia muita gente que tinha cachorro aqui. Acabei fazendo uma coisa que eu já fazia antes, né? Sempre fiz. E hoje em dia como profissão, né? O emprego informal não é o emprego mais eficiente. Agora, pior do que ter um emprego informal, do ponto de vista do trabalhador, é não ter emprego nenhum, né? Não ter renda alguma. São quase 23 milhões de pessoas que trabalham por conta própria no país. Na Lagoa, cartão postal do Rio, em menos de 1 quilômetro, olha quantos vendedores de quentinhas. Eu tenho carne seca com abóbora, sobrecoxa e estrogonofe de frango. Eu era coordenador comercial de uma empresa, né? E a empresa acabou falindo, né? Fiquei aquele tempo procurando emprego, correndo atrás daqui e dali. Conforme as coisas vão apertando, a gente vai abrindo nossos horizontes. E aí a gente iniciou essa parte aqui e está dando certo. O poder público precisa criar condições para o resgate dos investimentos. A gente sabe que a gente está no ano eleitoral, isso é difícil de acontecer num ano que a gente tem eleições majoritárias como 2018, mas eu acredito que passada a eleição a gente precisa criar condições para que os investimentos voltem. A economia está crescendo devagar, o nível de investimentos está muito baixo. Os empreendedores, os empresários, de um modo geral, estão aguardando o desfecho do cenário eleitoral para começar a investir novamente. Investimento, aliás, não é só investimento em maquinária, é investimento em pessoas também. Aí o emprego volta. Tem um outro grupo de brasileiros que também está sofrendo muito para conseguir uma vaga. É o dos mais jovens que estão ainda na faculdade ou no ensino médio, o grupo dos estagiários. Veja com a Renata Ribeiro. A fila de desempregados se estende da rua até a porta da sede do Núcleo Brasileiro de Estágios, no centro de São Paulo. Filas como essa se espalham pelo Brasil, assim como a que você viu há pouco aqui mesmo no Jornal Hoje, lá em Bauru. Aí a gente entende porque o teste psicológico para quem está começando a vida profissional fica tão difícil. Coração batendo muito forte, rápido e medo. Mas a gente tem que vencer o medo e cair em cima.
61.500 vagas de estágio devem ser abertas até setembro em todo o país. 6% a mais do que no ano passado. Mas isso vem depois de um ano fraco, 2017 cresceu só 2,7%, e de uma queda de 14,1% em 2016. A gente tem menos vagas de estágio do que em 2011. Isso num cenário de muito mais estudantes no ensino médio e no ensino superior. É uma geração de jovens que está enfrentando muito mais dificuldade para começar uma carreira. A gente vê um mercado mais fechado e competitivo. Isso já dá para perceber na sala de seleção. Aqui são 81 candidatos para uma vaga. Nunca se ouviu tanto jovens falando que buscam estabilidade. Então, se em anos anteriores a gente pensava que essa geração era a geração que ficava pouco no emprego, que queria ter experiências, que preferia sair para viajar do que trabalhar, a gente já escuta uma geração preocupada com o futuro, preocupada com seus rendimentos, salário, bolsa auxílio, e que o emprego garante estabilidade. Por conta da dificuldade de você se recolocar novamente, então, hoje em dia, o fundamental é você ter uma estabilidade, tanto financeira quanto profissional, que você pode galgar outros cargos também. Redação, dinâmica de grupo e entrevista com o gestor. São 3 fases até o escritório da empresa de serviços administrativos. Os pedidos aumentaram e foram abertas 6 vagas. Mas olha, mesmo com tantos candidatos no páreo, a gerente diz que a conta não está fechando. Na matemática, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar as pessoas com o teste satisfatório. A gente está falando de estudante de administração. Sim, complicado. A gente não pede experiência, não pede nada, mas precisa dessa competência para auxiliar no nosso trabalho. E está difícil. Vamos mudar de assunto, vamos falar do tempo. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ficou fechado por mais de 2 horas por causa do nevoeiro. O saguão ficou lotado. 11 voos foram cancelados e 25 atrasaram. Outros foram transferidos para o aeroporto Tom Jobim, que funcionou normalmente. As operações foram normalizadas às 9 da manhã. Não é defeito no seu televisor, não. Aquela imagem está daquele jeito mesmo, parece, né, Thiago? Ah, daquele jeito. Bom, nessa época do ano a gente tem que falar mesmo de nevoeiro, né, neblina, enfim, faz parte. É bem comum, faz parte, viu, Sandra? Boa tarde para você e para você em casa também. Olha só, são fenômenos que acontecem com muito mais frequência no inverno, que durante a madrugada acaba, claro, esfriando muito mais rápido. Isso acontece porque o céu está mais limpo, sem nuvem praticamente. E aí ele recebe esse calor durante o dia, o sol está brilhando forte, e aí à noite todo esse calor vai embora com muito mais velocidade e condensa a pouca umidade que tem no ar, viu? E aí por isso forma nevoeiro ou névoa. E aí se não der para ver quase nada na frente, a gente vai chamar de nevoeiro, sabe? Então a visibilidade fica menor que 1 quilômetro. Quando é névoa, até dá para ver bastante coisa, mas você vê que ainda tem aquela coisa embaçada na frente. Você já ouviu aquela frase, névoa que baixa, sol que racha? Normalmente, então, onde tem nevoeiro, acaba o sol brilhando depois, né? Veja que o nosso mapa hoje, ele está bem amarelo. Mais uma vez, massa de ar seco ainda atuando no meio do Brasil. Vem aqui, ó, do nordeste de Santa Catarina, passa aqui por todo o centro-oeste, vai até o Acre, cruza aqui pelo Amazonas e invade o interior do Nordeste, assim como no Sudeste. No Rio, o tempo deve abrir ainda mais agora à tarde, 30 graus, assim como lá em João Pessoa. Porto Velho, nuvens de folga, sol bombando com 34. BH e Curitiba, entre 25 e 24 graus. Sandra. Eu estou interessada naquela chuva que apareceu ali embaixo do mapa que você mostrou antes. Lá no sul, né? Sim. Continua assim por lá, não chega para cá? Continua então. Ela até pode subir, mas eu te conto daqui a pouquinho, viu? Olha só, lá no sul é uma nova frente fria que começou a viagem, está subindo e por onde frente fria passa, você já sabe que vai deixando tudo mais chuvoso e encoberto. Também tem chuva por outros motivos, áreas de instabilidade no norte e no nordeste do país, tá? Em Torres, lá no Rio Grande do Sul, sol de folga, 5 milímetros de chuva. Tartarugalzinho, no Amapá, nome legal dessa cidade, 9 milímetros. E Paripueira, em Alagoas, 5 milímetros. Tem também na capital, né, Maceió, chuva, pancadas previstas. Agora à tarde, você vai ver aqui no próximo. A gente tem outras capitais aqui. Na verdade, não está aparecendo, Sandra, mas também tem chuva lá em Maceió hoje.
Pois é, e aí São Paulo, que eu quero saber... Eu sei que você está curiosa, que a gente falou disso aqui na sexta-feira, né? É. Vai chover, amanhã pode ter pancadas aqui em São Paulo, mas é pouca chuva, tá, Sandra? No sul também, amanhã tem temporais previstos, é bom a gente ficar ligado. Veja só, tudo em laranja aqui são os temporais. Pega Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. Agora, chuva forte a moderada também no Rio Grande do Sul. Lembrando que rajadas de vento fortes por lá e aqui em São Paulo amanhã. E na quarta-feira, um pouquinho de chuva para dar uma melhorada no ar. Nossa, a gente está precisando demais. Tomara. Tomara. Vou ficar Valeu, vamos ver se confirma. Até amanhã. Até. Pacientes de vários estados estão denunciando erros nos procedimentos estéticos realizados pelo médico Denis Furtado. Ele, a mãe e 2 funcionárias são apontados como responsáveis pela morte da bancária Lilian Calisto. A reportagem é de Luísa Schelliga e de Paulo Mário Martins. Esta mulher de Salvador pagou R$22 mil para aplicar 800 mililitros de polimetilmetacrilato nas nádegas. Quando voltou para casa, percebeu que uma nádega estava menor do que a outra. Ameaçou dizendo que isso era uma calúnia, que eu estava difamando ele, que eu tinha que fazer uma retratação pública. Essa outra jovem é mais uma paciente que teve complicações. Ela está internada num hospital para fazer uma cirurgia de correção. As aplicações nas 2 pacientes foram feitas pelo Dr. Denis no mesmo apartamento no Rio, onde a bancária Lilian Calisto fez o procedimento estético e acabou morrendo. No local, os policiais encontraram medicamentos e macas portáteis. A paciente também contou à produtora Luísa Schelliga que faltavam condições básicas. Ela diz que depois procurou o Denis Furtado, mas não recebeu nenhuma assistência dele. A paciente publicou numa rede social um relato do problema. Começou então a ser intimidada pelo médico, que enviou uma notificação extrajudicial. Ele ameaçava processar a mulher por calúnia, difamação e injúria e pedia que ela se retratasse nas redes sociais. Caso contrário, cobraria dela uma indenização de R$200 mil. A paciente não cedeu e nunca foi processada. Na semana passada, quem acabou na mira da justiça foi ele, por causa da morte da bancária Lilian Calisto. Essas são imagens do momento em que o médico recebeu voz de prisão. Denis Furtado fugiu em Macharré e avançou sobre uma cancela. Ele só foi preso 4 dias depois. A mãe dele, a ex-médica Maria de Fátima Furtado, também foi para a cadeia. Assim como a namorada dele, Renata Cirne. Um taxista deixou Lilian Calisto no apartamento do médico ao 12h45 e ficou esperando. Por volta dessas 15h39, quando ela me ligou, ela havia dito que se deu a vez dela para uma pessoa. Às 9h06 da noite, novo contato. O procedimento ainda não tinha começado. Lilian foi levada ao hospital pelo médico. Deu entrada às 10h55 da noite. Nós não conseguimos contato com as defesas dos citados na reportagem. Uma missa hoje de manhã no Rio lembrou os 25 anos da chacina da Candelária. Parentes das 8 vítimas da chacina e também de outros casos de violência no estado participaram da celebração na Igreja da Candelária. No dia 23 de julho de 1993, 40 jovens dormiam na calçada da igreja quando foram atingidos por tiros de arma de fogo disparados por policiais militares. 6 crianças e 2 adolescentes morreram. 3 PMs foram condenados pela chacina. 2 cumpriram pena e já foram soltos. 1 nunca foi preso e está foragido. Bandidos incendiaram um ônibus ontem à noite em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, com um motorista dentro. Moradores usaram um extintor de incêndio para controlar o fogo e socorreram o motorista. Odovaldo Clarindo Mendes Filho, de 61 anos, foi levado para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, que é referência no atendimento a queimados. Segundo a Polícia Militar, ele teve 60% do corpo queimados.
A família do motorista informou que ele passou por uma cirurgia pela manhã e que o quadro é estável. Até o momento, ninguém foi preso e não há informação sobre o que motivou esse ataque. 4 manifestantes do grupo feminista Pussy Riot foram condenados a 15 dias de prisão. Com roupas de policiais, eles foram presos logo depois de invadir o campo do estádio Luzhniki, em Moscou, na final da Copa do Mundo. O protesto foi contra a interferência do Estado na vida das pessoas. Hoje, uma corte na capital russa negou o recurso de uma das ativistas, Verônica Nikulshina. O recurso dos outros ainda será analisado. Eles também foram proibidos de participar de eventos esportivos por 3 anos. A saída de um dos maiores astros da seleção de futebol da Alemanha está causando polêmica. Mesut Özil anunciou que vai deixar de jogar pela seleção porque sofreu ataques racistas e de intolerância pelo fato de ter origens turcas. Özil, de 29 anos, é jogador do Arsenal e foi um dos destaques do time alemão na Copa do Brasil de 2014. Ele enfrentou críticas porque tirou uma foto com o controverso presidente turco Tayyip Erdogan em maio. A imagem foi usada depois na campanha de Erdogan à reeleição. Em um comunicado, Özil disse que foi atacado nas mensagens, possivelmente por ser muçulmano. Hoje, a primeira-ministra Angela Merkel saiu em defesa do jogador, dizendo que ele fez muito pela seleção nacional e que respeita a decisão dele. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Irã, Hassan Rouhani, trocaram declarações fortes com um tom de ameaça. Então, a gente vai dar um pulinho lá em Nova York para falar com o nosso correspondente, Tiago Eltz. Tiago, teve gritaria e tudo, né? Pois é, Sandra, no mundo da comunicação digital, se você quer gritar com alguém, você usa letras maiúsculas, né? E foi assim que o Trump mandou a mensagem para o Irã. Nunca ameace os Estados Unidos novamente ou sofrerá consequências que poucos ao longo da história sofreram antes. Nós não somos um país que irá tolerar as suas palavras dementes de violência e morte. Tenha cuidado. Foi uma resposta a um discurso de Rouhani ontem na TV iraniana. Ele disse que a guerra com o Irã seria a mãe de todas as guerras. A escalada nessa tensão vem 2 meses depois de Trump abandonar o acordo nuclear com o Irã e impor novas sanções ao país, onde a economia vai de mal a pior. O desemprego por lá passa de 12%. Encurralado, o Irã ameaça o comércio mundial de petróleo. E para a gente entender como, a gente tem que dar uma olhadinha no mapa. Toda a atenção gira em torno do Estreito de Hormuz, que fica entre o Irã, em cima, no norte, e Omã, embaixo, no sul. Essa é a saída do petróleo produzido pelos países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque. Isso quer dizer que cerca de 30% do petróleo do mundo passa por esse estreito pequenininho aí. Rouhani disse que se o Irã não puder comercializar o seu petróleo, por que ele vai ficar olhando os outros países fazerem comércio ali? A situação é tensa e os líderes de outros países já se manifestaram e pediram para que os Estados Unidos e o Irã priorizem o diálogo. Sandra. Ok, Tiago, obrigada. A Assembleia Nacional de Cuba aprovou o projeto de reforma constitucional que propõe mudanças históricas. As propostas ainda serão submetidas a uma consulta popular este ano. O projeto exclui a palavra comunismo do texto e reconhece a propriedade privada, inclusive para lojas e restaurantes, limitada a um negócio por pessoa, numa tentativa de evitar o aumento da diferença social. O projeto também prevê igualdade de gênero, o primeiro passo para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois da Revolução Comunista, em 1959, homossexuais foram perseguidos e levados para os chamados campos de correção em Cuba. Outros pontos da Constituição não terão mudanças. O Estado vai continuar tendo monopólio da promoção dos insumos básicos, como café, açúcar e mandioca. O voto direto não está previsto no texto e o presidente vai continuar sendo eleito pela Assembleia Nacional Cubana. De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, o PSL oficializou ontem a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República.
A Convenção Nacional do PSL reuniu aproximadamente 3 mil pessoas. Jair Bolsonaro nasceu em Campinas, São Paulo, e tem 63 anos. Ele é capitão da reserva do Exército, está no 7º mandato na Câmara dos Deputados e concorre à presidência da República pela primeira vez. Na convenção, Bolsonaro defendeu o fim de alguns ministérios, a fusão de outros e a privatização de empresas públicas. Buscar realmente a liberação da nossa economia, buscar o liberalismo, queremos sim, mais que privatizar, quem sabe até extinguir a maioria das estatais. Vamos preservar as estratégicas, que nenhum país do mundo pode se furtar disso. Vamos desburocratizar, desregulamentar o Ministério que será fundido, Fazenda e Economia, vai ter o seu ministro, e esse seu ministro é que vai indicar os presidentes de Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e por aí fora. Vamos fazer um Brasil diferente, com a força de vocês. A advogada Janaína Pascoal também participou da convenção. Ela confirmou que foi convidada para o cargo de vice na chapa de Bolsonaro, mas disse que ainda não decidiu se aceita o convite. Em Belo Horizonte, agentes de saúde começaram hoje a procurar em casa as crianças que não tomaram vacina contra sarampo. No Pará, a campanha de vacinação foi antecipada. A reportagem é de Fabiana Almeida. No oeste do Pará, 3 casos confirmados de sarampo. Por isso, a vacinação, que deveria começar no dia 6 de agosto, teve início hoje. Outro motivo é que essa região faz divisa com o Amazonas, onde um surto de sarampo já atingiu mais de 400 pessoas. Em Belo Horizonte, que tem 4 casos suspeitos, começou hoje uma vacinação de casa em casa. Os postos de saúde fizeram um levantamento e descobriram que 4.500 crianças de 1 a 4 anos não estão em dia com a vacina. Por isso, os agentes estão à procura de quem não tomou as 2 doses contra o sarampo. O Bernardo ainda não tinha tomado a primeira dose e foi vacinado na casa dele. Toda a família recebeu orientação. Já tomou a vacina contra o sarampo? Ainda não. Pois é, o adulto também tem que tomar. O adulto até 29 anos precisa ter tomado 2 doses. É que em 1992 começou a ser administrada a dose de reforço contra o sarampo, na vacina tríplice viral. Quem tem de 30 até 49 anos precisa apenas da dose de reforço. E quem tem mais de 50... A população que já foi exposta, na época a gente tinha a circulação do vírus, só é vacinada se tiver um contato íntimo com um suspeito de sarampo ou se fosse deslocar para locais, estados onde esteja havendo a circulação do vírus, como estados do norte. Daiane viu nas redes sociais que existe uma campanha de vacinação para os adultos, mas o Ministério da Saúde explica que a prioridade agora são as crianças e só devem se imunizar os adultos que não se lembram ou não têm cartão de vacinação. Você tem cartão? Eu tenho, mas eu tenho que procurar. A seguir, a economia latina em discussão. O Mercosul e a Aliança do Pacífico discutem acordos que podem fortalecer a região. A gente volta já. Presidentes dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico vão se encontrar pela primeira vez hoje no México. O repórter Fábio Turci está em Puerto Vallarta e tem mais informações. A nossa comunicação não está muito boa, mas vamos tentar, Fábio. Boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, Puerto Vallarta é uma cidade quente, uma cidade de praias, turística aqui na costa oeste do México e também uma cidade que tem um dos principais portos do país, portanto é um canal importante para a entrada e saída de produtos, um canal importante para a comunicação com o exterior. Puerto Vallarta cedia hoje e amanhã esse encontro de cúpula que reúne presidentes dos 2 blocos econômicos, o Mercosul e a Aliança do Pacífico, que é um bloco que reúne México, Colômbia, Peru e Chile. É a primeira vez que presidentes dos 2 blocos se reúnem. Até agora, essas reuniões estavam no máximo em nível ministerial. E isso mostra como está avançando a negociação para uma parceria entre esses 2 blocos. As conversas se intensificaram
principalmente do ano passado para cá, e uma parceria entre Mercosul e Aliança do Pacífico poderia significar novas oportunidades de negócio, novos acordos comerciais. A Aliança do Pacífico é um bloco bem mais jovem do que o Mercosul, né? O Mercosul foi fundado na década de 1990, a Aliança em 2011, mas ela vem mostrando muito dinamismo. Então, para se ter uma ideia, a Aliança do Pacífico já tem mais de 50 países observadores de todos os continentes. São países que não fazem parte do bloco, mas que acompanham as suas atividades, eventualmente até participam de reuniões. E também para mostrar a importância, a força dessa Aliança do Pacífico, dados do Banco Mundial mostram que essa aliança, os 4 países da aliança, já respondem por aproximadamente metade de todas as exportações da América Latina e do Caribe, enquanto que o Mercosul, né, onde está o Brasil, só responde por aproximadamente 1/4 das exportações dessa região do globo. O presidente Michel Temer vem para essa reunião, ele deve chegar aqui ao México por volta das 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília, participa de um jantar hoje com os chefes de Estado e amanhã das negociações. Sandra. Ok, Fábio, conseguimos ótimas informações, muito obrigada para você. A gente continua falando do assunto. Os países do Mercosul formam a 5ª maior economia do mundo. A aproximação com a Aliança do Pacífico, como disse o Turci, traria ainda mais força na região, diante principalmente dos Estados Unidos, como mostra o repórter Renato Biasi. Quando se pensa nos benefícios que o Mercosul trouxe ao país, basta mencionar as nossas exportações. O Brasil é um exportador de industrializados, produtos manufaturados para esses países, máquinas, equipamentos, a própria cadeia automotiva, de autopeças, produtos têxteis, mesmo os produtos carnes, ultimamente tem se beneficiado. O objetivo agora é estreitar os laços com outro grande bloco das Américas. No ano passado, o comércio entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico superou os 35 bilhões de dólares. Um crescimento de 18%. As principais exportações seguiram a pauta histórica: automóveis, máquinas, combustíveis, carnes e cereais. E o Brasil, nesse cenário, é um dos países mais estratégicos. A intenção agora é você criar acordos de livre comércio, acordos com uma maior capacidade de engendramento não só comercial, mas também em outros temas, como serviços, como investimentos, como compras governamentais, também envolve comércio. Além do Brasil, fazem parte do Mercosul a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A Venezuela está suspensa e a Bolívia está em processo de adesão. O bloco forma a 5ª maior economia do mundo. Por isso, o interesse do livre comércio também com países da Aliança do Pacífico, que é formada por México, Colômbia, Peru e Chile. Para este professor de Relações Internacionais, a formação do bloco seria um recado econômico e político aos Estados Unidos. O governo Trump, desde que assumiu, vem adotando uma política muito protecionista, um discurso muito agressivo com relação à América Latina e o comércio regional. Então, essa aproximação ela pode servir de sinal para mostrar o quão forte, o quão vigorosa está a América Latina diante dessas mudanças que estão acontecendo no mundo. As negociações entre os dois blocos começaram há 3 anos e pode levar mais alguns para as lideranças conseguirem concluir o acordo. Juntos, Mercosul e Aliança do Pacífico formariam um bloco que responde por mais de 90% da economia da América Latina. A decisão de se realizar uma reunião entre Mercosul e Aliança do Pacífico nesse momento pode sinalizar que, independentemente do governo que venha, esse é um compromisso de todos os presidentes daqui para frente, daqui para os próximos 5 anos. A seguir, o marido é o principal suspeito da morte de uma advogada no Paraná. A gente volta já. No Paraná, a polícia investiga a morte de uma advogada depois da queda do 4º andar de um prédio na cidade de Guarapuava. O marido dela está preso. A reportagem é de Murilo Souza. O corpo de Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrado no apartamento onde ela morava com o marido. As imagens das câmeras de segurança do prédio já estão com a polícia, mas não foram divulgadas. Minha esposa acordou com o grito de uma mulher e depois um barulho que parecia mais um barulho forte, que para aquela pessoa até que fosse batida aqui de carro. Aí a minha esposa viu também na janela um homem puxando um corpo de uma mulher aqui para a portaria. Tatiane caiu do 4º andar do prédio.
Segundo a polícia, as imagens das câmeras de segurança mostram que depois da queda, o corpo foi recolhido da calçada e levado de volta ao apartamento da advogada. A polícia afirma que o principal suspeito é Felipe Manweiler, marido de Tatiane. Ele já foi ouvido. Segundo o delegado, no depoimento, Felipe admitiu que teve uma discussão com a mulher durante uma festa por causa de mensagens do celular, mas negou que tenha assassinado Tatiane. Em casa, de acordo com ele, a discussão aumentou o tom, ela veio para cima dele, ele teve que imobilizá-la no sofá. Na sequência, ela tentou sair do apartamento, ele a impediu de sair do apartamento e, de acordo com ele, na sequência, ela pegou rumo à sacada e haveria se atirado de repente. Ele nega o tempo todo, mas a polícia trabalha com indícios, né? Tanto é que eu não acreditei na versão dele, enquadrei a atitude dele como feminicídio. Felipe Manweiler foi preso ontem. Segundo a polícia, com o carro de Tatiane, ele saiu de Guarapuava pela BR-277, percorreu mais de 300 quilômetros, dormiu no volante e bateu numa placa de sinalização em São Miguel do Iguaçu. Felipe foi encontrado pela polícia rodoviária enquanto andava a pé em direção à Foz do Iguaçu. O corpo de Tatiane Spitzner foi enterrado hoje de manhã, em Guarapuava, sul do Paraná. Segundo parentes e amigos que preferiram não gravar entrevista, o casal estava junto há 5 anos e não tinha histórico de brigas. A pena em caso de condenação por feminicídio varia de 12 a 30 anos de prisão. O advogado de Felipe Manweiler disse que só vai se manifestar depois de tomar conhecimento dos fatos. Que Brasil você quer para o futuro? A gente começa hoje com a mensagem da Maria de Lourdes, de Belterra, no Pará. Eu sou Maria de Lourdes, estou aqui no município de Belterra, na vicinal do quilômetro 135, na comunidade Corpus Christi do estado do Pará. Eu quero mostrar para vocês essa construção aí atrás, que é um PSF, que foi construído, reformado e equipado só no papel. E vocês estão vendo como está a construção aí. O Brasil que eu quero é que os políticos façam valer a dignidade da população, sem corrupção. Meu nome é Eduardo, sou de Fregaspar, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é um país onde possa estar investindo nas empresas públicas de forma que possa atender com mais qualidade a prestação de serviços à população. Sou Adonir José de Carvalho, sou do Novo São Joaquim, no Mato Grosso. E o Brasil que eu quero para o futuro é que os políticos sejam menos corruptos, parem de roubar um pouco e pensem mais no ser humano. Meu nome é Raul Chagas Rodrigues, eu tenho 16 anos e moro em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Essa é a minha primeira eleição e eu espero que o Brasil dê oportunidade para nós jovens a dar início à nossa vida profissional. Meu nome é Thaís Rodrigues e eu falo de Goiabeira, Minas Gerais. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, é um Brasil onde priorizem a saúde e a educação. Meu nome é João Nelson, eu moro no Povoado Lagoa da Pedra, município de Mirante, Bahia. O Brasil que eu quero é um Brasil com saúde, educação, transporte, moradia digna e um planeta verde e limpo. Mas para que isso aconteça, precisamos de cuidar do meio ambiente e fazer a nossa parte, que é um dever de todos nós. É isso aí, Jorlando. A gente precisa, sim, fazer a nossa parte, né? E uma das partes é a escolha dos deputados federais, estaduais, distritais, senadores, governadores e presidente no dia 7 de outubro. Pesquise, veja a história de cada um deles e decida por você mesmo qual te representa. Aí a gente viu logo no início, né, a Maria de Lourdes, né, que apareceu ali no primeiro depoimento de todos, ela falou de um PSF. PSF é o Programa de Saúde da Família e ela nos mostrou a obra da Unidade Básica de Saúde que está inacabada, mais uma inacabada, né? Então, conte pra gente também qual é o Brasil que você quer. Os vídeos que foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site e no g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Uma última informação, as inscrições para o FIES foram prorrogadas até às 11h59 de amanhã. O prazo inicialmente vencia ontem, domingo. Mais informações na nossa página do Jornal Hoje na internet. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.